Quero convidá-los, irmãos, a abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 10. Vamos até lá, por favor. Primeira Coríntios capítulo 10. A nossa sessão hoje vai ser um pouco maior. Nós vamos hoje do verso 23 até o capítulo 11, verso 1. Então a gente vai tentar cobrir toda essa passagem aqui para a glória do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, aqui a partir do verso 23, ele está concluindo uma sessão que começou no capítulo 8. Uma sessão na qual ele vem tratando a respeito de comida oferecida a ídolo. Nós temos falado muito sobre esse assunto. E ele vai encerrar, ele vai fechar esse tópico apresentando certos princípios que devem orientar a nossa liberdade cristã. Então aqui, basicamente, ele vem falando sobre o uso da nossa liberdade, que de fato aqueles que são de Jesus, eles são livres, eles não estão debaixo de preceitos, de regrinhas criadas por homens, mas ao mesmo tempo ele vem demonstrando que essa liberdade tem que ser utilizada de uma forma transformada, de uma forma que glorifique a Deus, que traga bem para o seu próprio coração e para a igreja do Senhor. Os irmãos sabem que há certos assuntos sobre os quais a Bíblia não tem um mandamento claro. Os teólogos chamam esses temas de usos e costumes, zona cinzenta, temas de liberdade cristã, questões adiáforas, depende do autor que você está lendo. Mas esses temas, eles envolvem comida, bebida, entretenimento, tabagismo, vestuário, uso de adereços e tantos outros. No caso da igreja de Corinto, o problema, conforme nós temos falado, era a comida sacrificada a ídolo. E a questão que estava acontecendo aqui, irmãos, é que os crentes de Corinto, eles compreendiam mal a liberdade que nós temos em Cristo. Eles esticavam a liberdade ao ponto de transformá-la em libertinagem. Eles eram egoístas. Eles não pensavam como as suas escolhas afetavam os irmãos, os descrentes e o próprio nome de Deus. Eles queriam apenas autossatisfação. E o povo de Deus, irmãos, não pode viver dessa maneira. Nós temos que viver como pessoas transformadas. E é por isso que nós precisamos de conselhos, de orientações como essa. Então, se eu fosse usar um único versículo para resumir tudo que nós vamos ver aqui hoje, é o versículo 31. Versículo 31 é muito conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esse versículo, ele resume tudo. Ele resume não só esses 3 capítulos, mas ele é a substância da vida cristã. Todas as nossas decisões, todos os assuntos, especialmente os assuntos de zona cinzenta, o nosso alvo, a nossa direção, a nossa decisão deve orbitar em torno desse princípio. A glória de Deus. Tudo que eu faço, cada elemento da minha vida gira em torno desse assunto. Eu quero honrar a Deus, eu quero que por meio da minha atitude, a maximização do nome, da reputação de Deus seja colocada em relevo. Eu quero honrar a Deus em tudo que eu faço e penso. Então é isso, irmãos, é a essência do que ele vai dizer. E nós vamos hoje tratar a respeito aqui desses princípios. Como são 5 princípios, os irmãos vão poder acompanhar aqui nos slides, tá? Cada um dos slides vai apresentar um princípio e vai ajudar você a interagir um pouco melhor com o texto bíblico. Então, o primeiro princípio é esse: edificação em vez de autogratificação. Vamos ler no verso 23 e nós vamos ver que o apóstolo Paulo fala isso. Ele diz assim, no verso 23: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas
edificam. Essa frase, todas as coisas são lícitas, ela apareceu no capítulo 6, verso 12. Era uma espécie, irmãos, de um lema. Era um tipo de carteirada que se dava quando era questionado a respeito de um assunto de zona cinzenta. Só para dar um exemplo, imagina alguém indo lá no templo pagão comer carne sacrificada a ídolo, um outro crente vê, ô irmão, o que é isso? Você está lá, você vai nesse lugar, como é que pode ser um ambiente de idolatria? A resposta era, todas as coisas são lícitas. Em outras palavras, a Bíblia reprova. Tem algum versículo na Escritura, alguma fala de Jesus condenando isso? Não tem. Então é lícito. A palavra lícito significa permitido. Deus me deu liberdade para escolher. Você não pode vir querer me escravizar com seus escrúpulos. Então, só para dizer isso, irmãos, que essa frase, todas as coisas me são lícitas, ela não é o ensino do versículo. Muitos pensam que se trata do ensino do versículo. Esse não é o ensino, esse era o lema, esse era o tipo de coisa que um crente de Corinto diria quando fosse questionado a respeito do seu comportamento. O ensino é, nem todas as coisas convêm. Esse é o ensino. Então, o que significa que convém? Significa útil, benéfico. Então o apóstolo Paulo está dizendo basicamente, há certas práticas que, mesmo quando permitidas, elas não são úteis, elas não são benéficas. Quando ele diz, nem todas as coisas edificam, é basicamente para dizer que a vida cristã, ela gira em torno, não da nossa autogratificação, mas da edificação. E esse vocábulo aqui, edifica, literalmente, irmãos, construir uma casa. Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas constroem a minha casa. E aqui vocês entenderam que casa é uma metáfora de crescimento espiritual. Então, nós estamos num processo de construção interior. E tudo aquilo que eu devo fazer, cada escolha que eu tenho de tomar na vida cristã, precisa de alguma maneira contribuir para que mais um tijolinho na minha vida, no meu relacionamento com Deus, seja colocado. Então essa coisa de gratificação, essa coisa de você pensar simplesmente porque uma coisa é lícita, porque a Bíblia não tem uma condenação imediata, ela é permitida, isso, irmãos, não é mentalidade de quem está crescendo espiritualmente. É uma mentalidade de ímpio. O ímpio é que vive assim. O ímpio é que vive em torno da sua autogratificação. É o ímpio que pensa dessa maneira. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou causando dano a ninguém. Então, se eu não estou causando prejuízo a nenhuma pessoa, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Então, o apóstolo Paulo está combatendo esse tipo de mentalidade. O ponto que organiza a nossa decisão é esse. A edificação. Isso significa que cada experiência, cada escolha, precisa de alguma maneira servir para que eu cresça no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Ou para que as pessoas que estão ao meu redor, de alguma maneira, sejam abençoadas, sejam orientadas para o Senhor, a partir dessa decisão que eu estou tomando. Eu volto a dizer, irmãos, há muitos crentes que não raciocinam dessa maneira na hora de tomar decisões. Alguns crentes, eles tomam decisões apenas pensando no seu próprio prazer. Basicamente a pergunta é, eu gosto? Isso me dá satisfação? Isso vai fazer com que eu me sinta bem? Alguns poucos ainda chegam a perguntar, a Bíblia proíbe? Tem algum versículo bíblico que diga que isso aqui é reprovado? Não tem. Então eu posso fazer. Mas e o seu irmão? Meu irmão que aprenda, ele legalista, precisa crescer, precisa superar-se. Vocês estão percebendo que o apóstolo Paulo não constrói a vida cristã em torno desses pensamentos. A questão é edificação, utilidade espiritual. Isso que eu quero fazer contribui para que eu esteja mais próximo de Deus? Isso faz bem para a minha alma? Isso de alguma maneira maximiza a minha comunhão com o Senhor? Então esse é o primeiro critério para se tomar decisões em áreas cinzentas. Edificação
em vez de autogratificação. Vamos ao segundo princípio. O segundo princípio também está aí no slide para os irmãos acompanharem. É o altruísmo em vez do egoísmo. Vamos para o versículo 24 e vamos ver que é isso que ele diz aqui no verso 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Então, na hora de tomar uma decisão, não é o seu interesse que vem em primeiro lugar, é o interesse de outro. Nós temos falado, irmãos, que os crentes de Corinto, eles exerciam a liberdade de comer carne sem pensar nos crentes fracos. Eles não consideravam o efeito de que a decisão livre deles causaria na mente do crente imaturo. E o apóstolo Paulo, nós vimos isso longamente no capítulo 8, reprovando severamente esse tipo de comportamento. E aqui no verso 24 nós acabamos de ler que um crente maduro sempre colocará o interesse e o bem-estar do outro antes do seu. Ele sempre vai colocar o interesse do outro como sendo mais importante do que as suas próprias prioridades. Irmãos, todos vocês sabem que é uma batalha obedecer esse princípio. Não é verdade? Você que é de Deus, que anda com o Senhor, que quer servir ao Senhor verdadeiramente, que entende isso aqui, você sabe que é uma luta terrível. Porque a nossa natureza, ela é orientada a sempre buscar os nossos interesses em primeiro lugar. Não é que nós somos completamente alheios ao interesse dos outros. Nós temos sim interesse pelos outros, mas desde que haja tempo e recurso. Nada que interfira na sua vida, nada que interfira muito na sua rotina, nada que interfira muito nos seus planejamentos. Se houver alguma coisa que você pode fazer em prol de alguém que não mude tanto a sua vida e os seus planos, você está até disposto a fazer. Mas colocar o outro antes de você é completamente em oposição à sua natureza. Tem até um ditado aqui na Bahia que eu acho muito engraçado. Farinha pouca, meu angu primeiro. É pirão, eu não aprendi ainda, né? Estão percebendo que eu não aprendi ainda. Vou aprender. Mas é basicamente isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, quem quer seguir o exemplo de Cristo, precisa ser orientado por esses princípios. Altruísmo e mortificando o egoísmo. Sempre o interesse do outro. Então, o crente forte lá de Corinto, lendo isso, ele compreenderia plenamente. Eu não posso fazer nada que fira meu irmão. O interesse do meu irmão vem antes do meu. O terceiro princípio, versículo 25, o apóstolo Paulo desenvolve um pouco mais. Vamos até lá. O terceiro princípio eu chamei de liberdade em vez de legalismo. Veja só o que ele diz assim, aqui no versículo 25. Ele fala assim: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Irmãos, esse princípio aqui, ele equilibra o anterior. O que é que eu estou querendo dizer? Se você levar o princípio do altruísmo a ferro e fogo, você pode cair numa espécie de camisa de força dos escrúpulos dos outros e acabar se tornando um ente um pouco legalista. Então imagina assim, você tomou a decisão de obedecer o versículo 24, colocar sempre o interesse do outro antes do seu, e aí você vai sempre estar preocupado com o que as pessoas estão pensando. Irmão, eu estou ofendendo você? A minha gravata, o jeito que eu coloquei aqui a minha gravata, é ofensivo para você? Eu conheci um pastor que ele tinha uma preocupação muito grande na igreja que ele ministrava, de estar com o botão do paletó abotoado. Porque uma vez ele esqueceu o botão aberto e isso causou um escândalo na igreja. Pastor, 30 anos, o púlpito dessa igreja, nunca vi uma coisa dessa. Um pastor com o botão do paletó desabotoado. Que coisa horrível. E o pastor ficou tenso. Ele ficou tenso. Quando ele subia no púlpito e olhava para o paletó dele e tinha esquecido de abotoar, ele sentia-se como se estivesse pecando.
Então veja que aquele escrúpulo acabou entrando no interior dele, começou a fazer mal a ele, na alma dele. E é por isso que eu estou dizendo que esse princípio do verso 25 equilibra o versículo 24 e protege pelo menos o seu coração de se tornar legalista. Então o que ele diz aqui no versículo 24? Ele diz duas coisas. A primeira é essa: não pergunte a origem da comida para decidir se você vai comprar ou não. Então não pergunte. Forma de você proteger o seu coração. Então você viu lá uma galinha preta sendo vendida. Você não vai chegar lá e dizer: senhor, essa galinha é de despacho? Você não vai perguntar isso. Ou você quer comer carne de bode. Você viu lá o bode sendo vendido. Chega lá para o dono e diz: o senhor é satanista? Você não vai fazer esse tipo de pergunta. Paulo diz: não pergunte esse tipo de coisa. E, irmãos, parece ser uma coisa um tanto tola, simplória, mas isso acontecia. Os judeus, especialmente, praticavam esse tipo de coisa. Os judeus, antes de comprarem uma carne no mercado, eles faziam uma investigação minuciosa para determinar a origem daquela carne. Então, se eles conseguissem lá remontar aquela origem da carne a algum templo pagão, eles rechaçavam completamente. Então, o apóstolo Paulo disse: não pergunte a origem. Não pergunte. Não pergunte por causa da consciência. O que ele quer dizer aqui, irmãos, quando ele fala por motivo de consciência? Ele está dizendo basicamente o seguinte: que se você começar a ficar indagando a origem daquela comida, a sua consciência pode te incomodar. É como se você estivesse descalibrando a sua consciência. Você estivesse trabalhando para que a sua consciência pese numa coisa que Deus não condena. Então, irmãos, isso aqui é um versículo que ensina a respeito da importância da consciência. A nossa consciência, ela pode ficar descalibrada, desorganizada. Às vezes nós ficamos com a consciência desorganizada e acabamos acolhendo coisas que Deus reprova. Isso é terrível. Mas às vezes também a nossa consciência pode ser desorientada no sentido da gente acabar crendo que Deus reprova certas coisas que Deus não reprova. Então é por isso que o apóstolo Paulo coloca esse tipo de coisa. Se você lá começar a perguntar a origem da carne, aí alguém diz lá: é porque essa carne aí ela foi oferecida a Zeus. Ou aqui na nossa Bahia, esse caruru aí é caruru de preceito. Então você escuta essas coisas, de repente seu coração começa a gerar dúvida, a ter um mal-estar. E isso, irmãos, vai impedir a sua gratidão a Deus. Então você vai pegar aquele alimento, você não vai poder celebrar o Senhor, comer aquilo com alegria, lembrando que Deus é o dono de todas as coisas, que Ele abençoou o fruto do seu trabalho. Você vai comer com um certo peso na alma, e isso, o seu coração está começando a se tornar legalista. Então é por isso que o apóstolo Paulo orienta: não pergunte. Compra e coma. Para reforçar esse ensino, no verso seguinte, ele cita o Salmo 24:1. Olha comigo aí, no verso 26. Esse verso 26 é uma citação do Salmo 24, verso 1. Ele diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então aqui é Salmo 24:1. Então, qual é o ensino, irmãos, do Salmo 24:1 no texto do apóstolo Paulo? É que animais, vegetais, frutos, cereais, tudo pertence ao Senhor. Então, mesmo que pagãos tomem um animal e ofereçam esse animal a um Deus falso, a partir do momento que aquele animal foi consagrado, ele não pertence àquele Deus. Primeiro, porque aquele Deus não existe, ele disse isso no capítulo 8. E segundo, aqui no capítulo 10, ele diz: a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor, é do Senhor. Seres que não existem, demônios, eles não podem se apropriar, se apossar daquilo que Deus tem em suas mãos. Então o apóstolo Paulo diz: não se submeta a esse tipo de coisa, não se entregue a esse tipo de coisa, não seja traído pela sua própria consciência, receba todos os alimentos como sendo pertencentes ao Senhor. No versículo 27 ele ilustra isso, para não deixar dúvidas. Ele diz assim: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós. Veja o que o texto está dizendo, viu? Comei de tudo.
Alguns crentes vão lá e comem tudo. Não é comer tudo, é comer de tudo. Tem que ter moderação. Então ele diz lá, ó, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Novamente, irmãos, é o princípio da liberdade. É essa orientação de que o Senhor é o dono de todas as coisas, então não importa a origem, não importa se veio de um templo pagão, não importa se foi criado lá dentro de uma fazenda judaica, não importa a origem, a terra pertence ao Senhor. Nós podemos nos alimentar daquilo que for, sem perguntar a origem. Então você pode chegar lá na barraca do acarajé, comer o acarajé, você pode ir em qualquer lugar e comer aquilo que for posto diante de você, sem ter medo, sem achar que aquilo foi tocado pelo mal, sem achar que aquilo vai causar dano para o seu relacionamento com Deus, vai colocar um encosto na sua vida. Irmãos, tudo isso é misticismo. A terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Esse princípio aqui, irmãos, ele é repetido por Jesus em Marcos capítulo 7. Eu queria olhar com os irmãos lá, por favor, só para deixar isso bem marcado, irmãos. Eu sei que nós vivemos numa cidade muito mística e às vezes os cristãos, sem perceber, eles acabam sendo escravizados por certos pensamentos que nada tem a ver com a revelação do Senhor. Então, Marcos capítulo 7, versículo 18, só para vocês verem que o Senhor Jesus está justamente discutindo com fariseus e tantas outras pessoas a respeito de comidas apropriadas, comidas inapropriadas. E aí em Marcos 7, 18 nós lemos assim: então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Então aquilo que entra, aquilo que você comeu, não tem poder de causar dano espiritual. Não vai contaminar o seu relacionamento com Deus. Não vai fazer você menos santo. O apóstolo Paulo disse isso também no capítulo 8. No versículo 19 ele continua. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Então o alimento não vai para o coração. Você sabe aqui o que é coração aqui? Coração é a fonte do ser. Então, é onde reside as nossas faculdades interiores. O alimento não vai corromper. O alimento não vai te trazer uma doutrina errada. O alimento não vai te colocar na doutrina certa. O alimento não vai fazer você uma pessoa mais próxima ou distante de Deus. Ele não entra no seu ser interior. E aí vem essa frase, irmãos, muito importante. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Você pode comer todos os alimentos. Você pode tomar café. Bom, você pode comer bacon com ovos. Só os seguidores de Ellen White que não pode. Mas Jesus considerou todos os alimentos puros. Então, irmãos, o princípio aqui, como eu disse para vocês, é o princípio da liberdade. Nós podemos receber tudo de Deus. Nós não podemos receber alimentos considerando que certos alimentos são danosos para a alma. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando contra o Senhor. Nós estamos atribuindo dano espiritual à sua criação. Nós estamos sendo ingratos ao Senhor. Então nós devemos receber com consciência limpa, com gratidão diante do Senhor. Esse é o princípio da liberdade. Próximo princípio. Esse equilibra o anterior. É o princípio da condescendência. A condescendência ao invés ou em vez de condenação. Volta lá, por favor, para 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos agora para o versículo 28. No versículo 28 aqui ele está dando continuidade àquela refeição na casa do incrédulo. Então ele diz, você foi na casa do incrédulo, o incrédulo te ofereceu comida, coma de tudo sem perguntar nada. Mas no verso 28 tem um porém, uma exceção que pode exigir de você uma condescendência. Diz assim, porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais,
por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então a imagem aqui, todos vocês podem estabelecer. Você está lá na casa do incrédulo, você recebeu um pratão com uma picanha maravilhosa na sua frente, você está lá salivando, vendo a hora de enfiar o garfo nela. Na hora que você se prepara, alguém cutuca você e diz: ei, irmão, isso é comida sacrificada a ídolo. O que você tem que fazer? Você vai ignorar? Você precisa dizer: ó, irmão, todas as coisas me são lícitas. Ou você vai ensinar? Irmão, abra a Bíblia aí, Salmo 24:1. Leia comigo, o que é que diz lá? Ao Senhor pertence a terra e tu. Está vendo aí, irmão? A Bíblia ensina. É hora de ensinar a pessoa. É hora de você advertir a pessoa. Irmão, isso é legalismo. Isso é legalismo, isso é pecado. É hora de fazer isso? Não. É hora de condescender. É hora de renunciar, em outras palavras. Você vai pegar o prato de picanha, vai colocar de lado e vai fazer a dieta do profeta Daniel. Legumes e água. É isso que você vai fazer. E tem que fazer isso, viu? De coração puro. Sem ressentimento, sem cara feia, sem punho cerrado. É hora de condescender, não é hora de condenar. Você pode até dizer assim: ah, irmão, eu não sabia. Ou, irmão, é mesmo? Ou, irmão, não sabia. E se você sabia, você pode usar a técnica do boi. Aprendi a técnica do boi com o irmão Jarbas, viu? Ele disse que é maravilhosa para você utilizar em certos contextos. Então, você tem que condescender, você não vai brigar, você não vai ensinar. Não é hora de fazer isso. É hora simplesmente de você renunciar à sua liberdade. Você é livre, inclusive, para fazer isso. Por que, irmãos, nós fazemos isso? Paulo diz aqui no final do versículo, por que nós temos que fazer isso? Ele diz: por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, você deve se abster por causa da consciência daquela pessoa que lhe feriu. Volte para o capítulo 8, versículo 12, só para deixar isso, esticar esse ensino um pouquinho mais. No capítulo 8, versículo 12, ele fala a respeito disso. Ele já tinha dito, né, sobre esse assunto. No 8:12 ele fala assim: e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Então, se você ignorar o irmão, se você for debater com o irmão, se você for advertir o irmão, o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 8, você está pecando contra a consciência. Você está golpeando a consciência dele. Você não está respeitando a imaturidade daquele irmão. E isso é uma coisa muito séria, porque esse pecado não é apenas contra o irmão fraco. É um pecado contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que deu a vida por ele. O Senhor Jesus que valoriza aquele irmão. O Senhor Jesus que quer o crescimento dele. Então você não pode fazer isso. O apóstolo Paulo está dizendo, você naquele instante, você vai renunciar à sua liberdade. Então volte lá para o capítulo 10. O ensino aqui é bem simples. O crente é livre, conforme ele disse anteriormente. Mas essa liberdade precisa ser utilizada com sabedoria, tendo consideração para com a consciência dos crentes imaturos. Por isso, o princípio: condescendência em vez de condenação. Vamos para o quinto princípio. O quinto é amabilidade em vez de ofensividade. Vamos observar esse princípio. Vamos ler agora, irmãos, a partir do verso 32. Eu propositalmente vou pular o 31, eu vou deixar ele para o final. No 32, o apóstolo Paulo diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
O apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, nesse último parágrafo, que ele sempre se esforçou muito para viver bem com todas as pessoas. Ele queria viver bem com os judeus, ele queria viver bem com os gentios, ele queria viver bem entre os crentes. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não vivia de controvérsia tola. O apóstolo Paulo se meteu em muitas controvérsias no Novo Testamento, os irmãos sabem disso. Mas nenhuma delas era por trivialidades, por bobagens, por coisas pequenas, por coisas sem sentido. Vocês sabem que hoje tem crente que gosta disso. Tem crente que gosta de controvérsia por motivos tolos, né? Oh, Adão tinha umbigo ou não tinha? E isso vira uma discussão terrível que vai dividir. Aqui a classe dos que acreditam que Adão tinha umbigo. Aqui é a classe dos que não acreditam. E tem os isentões no meio que não sabe o que vai querer. E isso às vezes, irmão, coisas pequenas como essa viram motivos de divisão, de discórdia dentro da igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu não vivi assim. Onde eu me aproximei, eu sempre procurei me acomodar aos escrúpulos das pessoas. Eu não estava vivendo de controvérsia em controvérsia. É importante lembrar isso, irmãos, porque ele não está falando aqui que ele procurava agradar as pessoas a qualquer custo. Ele não está dizendo que ele vivia sacrificando a verdade para tentar viver uma espécie de unidade falsa. Isso é temor do homem, isso é falta de coragem espiritual, isso é pecado. Ele não está falando disso. Ele está falando a respeito dessas questões não essenciais. Então, quando questões não essenciais estavam sobre a mesa, ele diz, eu suspendo a minha liberdade. Não tem problema. Quando estou lá com o judeu não come carne de porco, eu não vou comer carne de porco. Chego lá no gentil, tem um churrasco de picanha de porco, eu como churrasco sem problemas. E a questão é, por que ele fazia todo esse esforço, irmãos? Por que ele sempre estava procurando se adaptar aos ambientes em que ele estava, sem distorcer a verdade? Ele fala lá no final do versículo, no final do versículo 32, ele diz assim, não vos torneis causa de tropeço. E no final do 33 ele diz, para que sejam salvos. Então Paulo diz, eu não quero ser tropeço para ninguém. E segundo, eu quero que as pessoas que estão ao meu redor sejam salvas. Então se não são convertidos, eu quero me comportar perto deles, respeitando os escrúpulos deles, para que isso não afaste eles da mensagem do evangelho que eu quero trazer. E se são crentes, eu não quero que eles sejam conduzidos à briga, à controvérsia. Isso impeça, de alguma maneira, a maturidade espiritual deles. Então, irmãos, nesse sentido, ele exorta os coríntios dizendo, vocês não deveriam querer ser causa de tropeço para ninguém. Em outras palavras, irmãos, quando os crentes não respeitam os escrúpulos dos seus irmãos, eles se tornam motivos de tropeço, escândalo, desânimo espiritual, motivo de discussão, inimizade. E é por isso que ele diz, não ofendam ninguém, não ofendam seus irmãos, não ofendam o incrédulo. Entendam aqui, irmãos, o sentido de não ofender, porque o evangelho, a pregação do evangelho é ofensiva. Ele não está falando do evangelho, ele está falando dos assuntos não essenciais. Em assuntos não essenciais, não ofenda, respeite os escrúpulos. E ele termina com o apelo no versículo 11 dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que tem a ver aqui? A condescendência do apóstolo Paulo, a sua amabilidade com o comportamento do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus não veio para ser servido. O Senhor Jesus veio para servir. A Bíblia diz que o Senhor Jesus assumiu a forma de servo. A Bíblia mostra que o Senhor Jesus, ele lavou os pés dos seus discípulos. O Senhor Jesus condescendeu. O Senhor Jesus foi amável. O Senhor Jesus renunciou direitos, grandeza, para se tornar um como nós. Ele foi amável. Ele sempre foi amável. Às vezes em que ele foi ofensivo na pregação do evangelho, na verdade de Deus. Mas no trato normal com as pessoas,
o Senhor Jesus era um homem amável. E Paulo está dizendo, vocês devem imitar esse exemplo. O que eu estou mostrando para vocês é o exemplo de Cristo. Então vocês podem copiar o meu comportamento, porque eu não estou vivendo segundo as minhas próprias concepções. Eu estou imitando o Senhor Jesus Cristo. Portanto, imitar-me significa seguir o exemplo dele. E eu deixei aqui, irmãos, propositalmente, o versículo 31 para o final, porque o verso 31 é a síntese de todos os princípios que nós falamos aqui. Na verdade, irmãos, o versículo 31 é o coração dos 2 capítulos. Tudo que nós lemos do capítulo 8 até o final do capítulo 10 pode ser sintetizado nessa frase. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então a pergunta é, por que buscar a edificação ao invés de autogratificação? Por que altruísmo em vez de egoísmo? Por que liberdade em vez de legalismo? Por que condescendência ao invés de condenação? Por que amabilidade em vez de ofensividade? Por causa da glória de Deus. Tudo que nós fazemos tem como alvo supremo isso. Maximizar o nome do Senhor, fazer o nome de Deus ser conhecido, mostrar o quanto Deus é precioso, mostrar que Deus afeta a nossa vida, que nós tomamos a nossa decisão não seguindo o nosso próprio interesse, mas nós queremos utilizar cada experiência da vida, cada escolha importante para mostrar que Deus existe, que Ele é grande, que Ele tem preceitos, que Ele deseja ser glorificado, honrado através das minhas palavras e através das minhas escolhas. Esse, irmãos, é o nosso chamado mais básico. Em Colossenses 3,17, vai um pouquinho mais à frente aí, o mesmo apóstolo Paulo fala basicamente essa mesma coisa, só que com outras palavras. Em 10:31 ele disse glorificar a Deus. Em Colossenses 3,17 ele fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Muitos pensam que essa frase, em o nome do Senhor Jesus, simplesmente significa que cada atitude que você vai tomar na sua vida, antes de você tomá-la, você pronuncia essa frase. Então, o jovem cristão resolve lá fazer uma tatuagem, aí diz assim: em o nome do Senhor Jesus, eu vou fazer uma tatuagem. Aí eu vou comprar um carro zero, em o nome do Senhor Jesus. Esse não é o ensino. O ensino em o nome aqui, irmãos, tem a ver com a pessoa. Significa que a minha decisão leva Jesus em conta. O que Jesus é, o que Jesus fez, o que Jesus está fazendo, o que Jesus ainda vai fazer, os ensinos de Jesus, os preceitos que Jesus toma. Então tudo aquilo vai orientar a minha decisão. Então quando eu vou decidir qualquer coisa na minha vida e eu levo em conta a revelação de Deus suprema na pessoa de Cristo Jesus, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu quero agradar o Senhor Jesus nisso. Eu quero honrar o Senhor Jesus Cristo nisso. Eu quero que Ele seja visto. Eu quero que ele seja engrandecido na minha vida, mas também ao redor, com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Então isso, irmão, significa fazer no nome do Senhor Jesus. E esses são os 5 parâmetros para se tomar decisões em áreas cinzentas. Irmãos, aqui nós encerramos uma sessão que começou, como eu disse, no capítulo 8. A partir do capítulo 11, verso 2, o apóstolo Paulo vai entrar em outro assunto. Então eu quero, antes de encerrar e partir aqui para as nossas conclusões, eu quero fazer uma síntese dos 2 capítulos e vocês vão me ajudar, porque basicamente eu procurei elaborar as perguntas que foram feitas pelos coríntios e vocês vão me dizer qual é a resposta bíblica, qual foi a resposta que o apóstolo Paulo deu. Eu disse para os irmãos na primeira mensagem dessa sessão que as perguntas elas não são
explícitas no texto. Mas pelas respostas que o apóstolo Paulo deu, nós podemos inferir quais foram as perguntas. Então, a primeira pergunta, vocês vão responder. Posso comprar carne no mercado, carne oriunda de rituais pagãos e comer em casa? Resposta? Resposta sim. Paulo diz, do Senhor é a terra, tudo que está na terra pertence ao Senhor. Aqui nós vimos ele dizendo, nem pergunte a origem por causa de motivo de consciência. Segunda pergunta. Se o irmão imaturo me ver comprando carne no mercado para comer em casa, se ele me questionar a respeito disso, eu devo continuar comprando a carne? Resposta? Não. Se eu fizer isso, eu estou escandalizando meu irmão, conforme lemos lá no capítulo 8, eu estou golpeando a consciência dele, pecando contra Cristo. Então não devo fazer isso. Essa é a hora que a gente suspende a liberdade. Terceira pergunta, do capítulo 10. Devo comer carne em templo de ídolo pagão? Mesmo que nenhum, vamos supor, nenhum crente sabe, ninguém soube. Eu estou viajando lá numa cidade, não sei das quantas, que ninguém me conhece, e eu vi lá um templo pagão vendendo carne baratinha, e eu vou entrar lá para me acabar na proteína. Eu posso fazer isso? Não. Por quê? Tem problema na carne? Não. Qual é o problema? A idolatria, a comunhão com os ídolos, que Paulo diz que no final das contas não é comunhão com os ídolos, mas culto aos demônios. Então eu não posso. Última pergunta de hoje. Posso comer carne de templo pagão na casa do incrédulo? Depende. Por isso que eu deixei essa por último, porque essa é mais capciosa, né? Depende por quê? Porque se ninguém falar nada, se você serviu lá a carne para você, ninguém disse nada, pode comer. Coma tranquilamente, você é livre para isso. Mas se alguém vier e lhe der um cutucão dizendo, é comida sacrificada a ídolo, o que é que você faz? Dieta de Daniel. Dieta de Daniel. Se abstenha por causa da consciência daquele que falou. Então, irmãos, isso resume tudo o que nós vimos do capítulo 8 até o capítulo 10. Tem mais uma pergunta aqui. Tem alguém que conseguiu memorizar os 5 princípios que nós vimos hoje? Quem conseguiu e quiser dizer vai ganhar um livro de presente. Tem alguém que se arrisca? Conseguiu, irmã? Irmã Carolina? Vamos lá, irmã, por favor. Uhum. Precisa ser na ordem. Tô brincando, tô brincando. Ah. Eu vou dar meio livro, irmã. Aham. Não podem soprar, viu? Tô vendo aí, viu? Falta só um, né? E ainda não disse tudo, tem que ser completo, viu? Tem alguém? Não pode olhar. Pecado. Tá bom, então. Oi, irmã? Certo, e os outros 4? Sem olhar, irmã, não pode olhar, viu? Não pode olhar. Tá bom. Perderam, viu? Da próxima vez, quem sabe vai dar certo, viu? Fica aí o estímulo para vocês memorizarem. Quem sabe aparecer em um outro dia dizendo, pastor, eu memorizei. Se eu tiver com o livro ainda, você pode ganhar. Irmãos, terminada aqui a exposição do texto, eu quero só passar para algumas conclusões antes da gente encerrar. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir às pessoas que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Há uma palavrinha que aparece no versículo 27 que traduz a vida daqueles que não se converteram a Jesus ainda. A palavrinha lá é incrédulos. O que significa a palavra incrédulo? O sentido geral, poderia dizer, é aquele que não crê. Mas no Novo Testamento, o significado de incrédulo é mais profundo. Incrédulo é aquele que não se arrepende dos seus pecados.
Ele pode até acreditar na existência de Deus. Ele pode até dizer que Deus é importante para ele. Mas ele é alguém que não se arrepende dos seus pecados, que não se entregou ao Senhor Jesus em arrependimento e fé, crendo nele como seu único e suficiente Salvador. Então, mesmo que essa pessoa diga que Deus é importante, mesmo que essa pessoa tenha até práticas religiosas, mesmo que essa pessoa frequente uma igreja, se ela não passou por esse ato de arrependimento, de conversão, se ela continua vivendo para si mesma, se ela não está preocupada em obedecer a palavra de Deus, vivendo para a glória dele, conforme vimos aqui, essa pessoa, aos olhos de Deus, é incrédula. Então nós poderíamos dizer, irmãos, que há muitos evangélicos incrédulos. Há muitas pessoas que estão dentro de igreja evangélica, mas elas não creem em Deus, verdadeiramente, segundo os preceitos do Novo Testamento. E a coisa mais terrível que pode acontecer na história de alguém é morrer na incredulidade. Essa é a pior experiência que está reservada para o ser humano. Morrer na incredulidade significa ser castigado eternamente. A Bíblia fala de dores indizíveis. A Bíblia fala de sofrimentos sem um segundo de alívio. E só há uma maneira de você escapar da incredulidade, da condenação eterna. É entregando-se ao Senhor Jesus Cristo. Então, essa manhã, se converta a Jesus. Se entregue ao Senhor Jesus. Creia na morte dele como um pagamento dos seus pecados. Dê as costas para a sua vida de pecado e se agarre ao Senhor Jesus Cristo, prostrando-se diante dele, dizendo: Senhor, tu és o meu Salvador. Eu não confio em mais nada, eu não confio em mais ninguém. Eu confio exclusivamente no Senhor. E de hoje em diante eu vou viver como teu discípulo. Me receba como teu filho. Se você der esse passo, você será salvo da incredulidade. Você vai deixar de ser incrédulo para se tornar um crente. E essa é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Segundo lugar, uma lição para a igreja. Irmãos, não vamos usar a nossa liberdade para fins egoístas. O apóstolo Paulo falou muito a respeito desse assunto. Como eu disse na abertura desse sermão, a Bíblia não tem resposta clara para cada detalhe da nossa vida. E a nossa pergunta, nós vimos isso também aqui, nunca deve ser simplesmente se a Bíblia aprova ou reprova. Esse é um bom começo. Mas a Bíblia colocou algo muito mais elevado. Isso glorifica a Deus. Isso contribui para que o nome de Deus seja ainda mais honrado. Isso destaca a Deus como sendo precioso. Isso pode causar dano na vida dos irmãos da igreja. Isso edifica a mim e as pessoas que estão ao meu redor. Isso contribui para que os não convertidos conheçam mais a respeito de Deus. Esses são os critérios. Então, por exemplo, faça essas perguntas na hora de você decidir se coloca uma tatuagem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque de vez em quando essas coisas vêm para mim. Pastor, eu estou querendo fazer uma tatuagem. O que é que o senhor acha? A Bíblia condena. Tem um versículo bíblico que diz que o crente não pode fazer tatuagem. Nós vimos que a pergunta certa não é essa. A pergunta correta tem a ver com esses elementos que nós falamos aqui. Contribui para que o nome de Deus seja mais honrado? Traz edificação para o seu coração? Promove o nome do Senhor? Os incrédulos, por exemplo, aqueles que estão ao seu redor, que não conhecem Jesus Cristo, ao ver a sua tatuagem, de alguma maneira eles são indicados para a grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo? Isso contribui para a edificação dos seus irmãos? Então, responda essas perguntas. Você jovem que quer furar a orelha. É furar a orelha. Ah, pastor, acho tão bonito colocar um piercing aqui. Então faça essas perguntas. Eu estou falando mais com jovens porque, de modo geral, eu sei que tem exceções, mas de modo geral, o jovem não pensa muito a respeito dessas questões. O jovem, por conta da imaturidade, tem uma tentação muito grande de querer ser aceito. De querer estar num certo grupo e não ser visto como alguém anormal, mas está cada vez mais incluído. Tem exceções, mas infelizmente a maioria é dessa maneira.
Então, hoje, irmãos, nós vivemos num mundo em que boa parte da moda é pensada por pessoas que odeiam Deus e que querem promover todas as manifestações de roupa, de vestuário, de adereços, para que as diferenças entre homem e mulher sejam superadas. E isso é uma coisa que não precisa de um estudo muito longo para perceber. Desde quando inventaram a calça unissex, há essa política de acabar com as distinções. Então, o jovem cristão, especialmente todos, mas especialmente o jovem cristão, deve ter sensibilidade para isso. Deve observar esses preceitos que nós vimos aqui na fé cristã e também considerar o que está acontecendo no mundo, para onde esse mundo está andando. Pensar também no elemento da autogratificação. Se essa decisão ela está sendo tomada apenas para o seu próprio prazer, nós vimos aqui, isso é pecado, isso é mentalidade de ímpio. Nós não podemos ser motivo de tropeço para ninguém, nem para as pessoas que estão dentro da igreja e nem fora da igreja. No final das contas, irmãos, a autêntica fé cristã, ela não consiste em você viver lutando pelos seus direitos, mas em você tomar a cruz. Isso é ser cristão. É colocar a cruz, é carregar a cruz. É não ficar pensando, eu sou livre para isso. Eu tenho o direito de fazer aquilo. A Bíblia não proíbe eu fazer isso, então eu sou livre para fazer isso. E os outros, que os outros vão para onde for. Eu não vou tolher a minha liberdade por causa dos escrúpulos das pessoas. Quem pensa assim não está pensando segundo Jesus. Está pensando segundo a mentalidade do nosso tempo, que todo mundo tem direito. Todo mundo tem direito. Os seus direitos não podem lhe ser tolhidos. O povo de Deus, irmãos, que anda de acordo com a palavra, eles não pensam assim. Todos os meus direitos foram abolidos na cruz. Eu sou o seguidor daquele que abriu mão de todos os seus direitos. E eu quero andar nos passos dele. Então não use a sua liberdade para fins egoístas. Segunda lição. Procure sempre ser agradável a todos. Paulo diz isso. Paulo prezava por isso. Paulo dizia, quando eu estou entre os judeus, eu quero agradar os judeus. Quando eu estou no meio dos gentios, eu quero agradar os gentios. Quando eu estou entre os crentes da igreja, eu também quero agradar os meus irmãos. Sabe, irmãos, por que afirmar isso é importante? Porque um dos sinais de alguém que não está andando com Deus é a incapacidade de se relacionar bem com as pessoas. Uma pessoa que não está andando com Deus, ela deixa de ser agradável. Ela se torna uma pessoa autocentrada. Os relacionamentos são ásperos. Ela ataca os outros com muita facilidade. Ela não consegue colocar o interesse do outro antes do seu. Ela não consegue ser uma pessoa agradável, gentil e servidora. Ela vive como se ela tivesse que proteger alguma coisa, como se as pessoas estivessem tentando tomar algo que lhe pertence por direito e ela precisa defender aquilo com a vida. Você já tentou tirar um osso da boca do cachorro? Tentou? Talvez o cachorro mais manso que tem, né? Cachorro mansinho, você chega lá e... Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Então você se aproxima da pessoa, qualquer coisa. Isso, irmãos, é uma evidência de alguém que não está em comunhão com o Senhor. A fé no Senhor Jesus Cristo significa a morte do eu. O seu eu morreu. Os seus direitos morreram. Os seus privilégios ficaram na cruz. Lembre-se disso. Assuma esse tipo de vida. Se você fizer isso, a sua vida inteira vai melhorar. Há casamentos, irmãos, que estão em tempo de falir, porque os cônjuges não aprenderam isso ainda. Eles não aprenderam a ser agradáveis. Eles não aprenderam a colocar a necessidade do outro antes da sua. E as minhas necessidades? As suas necessidades Deus vai ministrar. Se o seu cônjuge falhar, nós temos um Deus todo-poderoso que pode curar todas as carências do seu coração.
Faça isso, o seu casamento vai melhorar. O relacionamento com os seus filhos vai melhorar. O seu trabalho vai melhorar. Então pense nisso, eu quero ser agradável. Antes de você fazer qualquer coisa, pensa, isso vai alegrar ou isso vai entristecer? Se isso vai causar tristeza, eu recolho. Então faça isso. E o seu casamento, a sua família, os seus relacionamentos vão ser restaurados. E se eles estão restaurados, eles vão ser fortalecidos. Seja uma pessoa agradável. Agora, isso é um fio que eu estou puxando desse princípio da agradabilidade. É que se você convive com uma pessoa legalista, então na sua família, dentro da sua casa, tem uma pessoa lá legalista, cheia de escrúpulos nos assuntos em que a Bíblia simplesmente dá liberdade de escolha, eu queria dizer que você tem uma difícil missão. De um lado você precisa condescender, do outro você precisa ajudar essa pessoa a crescer. O povo de Deus, irmãos, nunca deve querer que legalistas permaneçam legalistas. Nós vimos o apóstolo Paulo chamando os legalistas de crentes fracos. Nós não queremos que os nossos irmãos sejam crentes fracos. Nós queremos que eles sejam crentes fortes, que eles sejam crentes maduros. Então o princípio, nós vimos aqui no ensino do apóstolo Paulo. Na hora do conflito, você se abstém. Mas passado o conflito, é útil aconselhar, ensinar, exortar, para que aquela pessoa seja instruída na palavra de Deus quanto aos seus legalismos. Então você pode fazer isso. Nós não queremos que a ética da igreja, a ética da nossa família seja simplesmente estabelecida a partir de uma regrinha humana de posso e não posso. Nós não devemos querer isso, mas devemos fazer isso com sabedoria, de forma a ganhar aquele irmão, aquela irmã, e respeitar também o tempo da maturação. Nós vemos muitas coisas acontecendo isso na vida dos irmãos. Às vezes os irmãos carregam certos escrúpulos não bíblicos por anos. Mas à medida que o tempo passa, ouvindo a palavra de Deus, orando, lendo a Escritura, aquelas coisas vão desaparecendo e você vai vendo aquela pessoa até com uma certa leveza espiritual. É maravilhoso quando isso acontece. E nós devemos querer que as pessoas que estão ao nosso redor também experimentem esse tipo de relacionamento com o Senhor. E vamos, irmãos, e aqui eu encerro, vamos buscar a glória de Deus em tudo que fazemos. Esse é o grande ensino da passagem. Essa é a síntese da vida cristã. Foi para isso que nós fomos resgatados. Nós temos que adotar esses princípios que vemos aqui, não simplesmente para termos bons relacionamentos, mas porque nós queremos glorificar o nome do Senhor. Porque ou nós glorificamos a Deus, ou nós desonramos a Deus. E nós não queremos desonrá-lo, apequená-lo através das nossas atitudes sob nenhuma circunstância. Então que o Senhor nos abençoe. Que sejamos santos na presença do Senhor. Tem aí, Fernando? Vá lá. Tá perguntando? Vamos orar, Fernando. Lembrando aqui dos meus tempos de professor implacável. Final do culto me procura. Final do culto, vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Final do culto você me procura. Senhor, te agradecemos, Pai, te louvamos. É bom estar na tua casa, na companhia do teu povo, sermos instruídos pela tua palavra. Como é bom, Senhor, termos princípios sólidos, bíblicos, santos, que podem ser aplicados a qualquer situação da nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixou ao léu, direcionados por nossos próprios pensamentos, mas o Senhor nos dá orientações,
observações maduras através das quais nós podemos tomar decisões para a tua glória. É um privilégio, Senhor, sermos instruídos na tua palavra. E pedimos que o Senhor nos ajude a ter maturidade espiritual, a sermos condescendentes, amáveis, amorosos, e sepulta, Senhor, no poder do teu Espírito, todos os nossos legalismos. Nós não queremos ter escrúpulos que o Senhor não nos deu. Nós não queremos, Senhor, calibrar a nossa consciência a partir de preceitos sobre os quais a tua palavra não reprova. Nós queremos ter uma consciência santa que esteja de acordo com a Sagrada Escritura. Nós te agradecemos porque o Senhor nos instruiu essa manhã e pedimos que o Senhor nos abençoe com a tua graça. E nesta igreja, Senhor, permita que nós sejamos marcados por esse espírito amoroso, afável, condescendente, disposto a agradar, a se relacionar bem, de respeito e de edificação mútua. Tudo isso, Pai, para a tua glória. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém.